Pessoas incríveis, eu vou falar sobre compulsão alimentar. Eu recebi um comentário no YouTube da Mel, um beijo pra você, Mel. Tanto que eu vou dedicar a fazer 2 vídeos falando sobre isso, porque é algo tão importante. Sem isso a gente não consegue mudar a vida da gente, a gente não consegue emagrecer e ter um emagrecimento saudável e definitivo. Então por isso que é importante focar nisso. Ela disse que está comendo alimentos saudáveis, mas que mesmo assim ela não consegue controlar a quantidade. Então vamos lá, vamos ver. Eu vou fazer 2 análises aqui do caso da Mel. Primeira análise. Quando ela consome alimentos saudáveis, isso quer dizer que ela tá, o organismo dela está absorvendo, né, triptofano. Triptofano é um aminoácido importantíssimo para a produção da serotonina. A serotonina nada mais é do que um neurotransmissor que nos traz sensação de bem-estar, saciedade. Então, teoricamente, era para já estar se sentindo mais feliz, com mais saciedade e não querendo comer os alimentos até mesmo saudáveis, com compulsão. Mas o que ocorre, Mel, é que o que pode estar havendo é que você pode estar, o seu corpo, né, o seu organismo está produzindo serotonina, porém os recaptadores, né, da serotonina podem estar danificados com algum probleminha. Então isso precisa ver junto ao médico, fazer uma consulta para ter uma avaliação. Como é que funciona essa questão da recaptação da serotonina, né, os receptores? São sinapses neurais e elas não se encostam, elas ficam separadas. Aqui dentro tem os mensageiros químicos, que são o quê? Noradrenalina, serotonina, dopamina, entre outros, né? Então, aqui estão os recaptadores e aqui dentro está a serotonina. Se de repente esses recaptadores estão danificados, por exemplo, a serotonina não consegue ser recaptada da forma que ela deveria ser. Então acaba tendo, vamos dizer assim, não tem resistência insulínica, resistência da serotonina, por incrível que pareça, porque não consegue fazer a função certa. E aí é muito importante que tenha uma avaliação médica, para que o médico possa identificar, né, um psiquiatra, procurar, né, realmente um médico especializado da área, para que ele possa te ajudar, ou com medicamento para melhorar, né, essa recaptação, para ele identificar, fazer um diagnóstico, para identificar por que você ainda continua, né, querendo comer compulsivamente. Outra coisa, tem que ver o emocional, não só essa questão biológica, né, fisiológica, mas o emocional. De repente ter um psicólogo para ver o emocional, o que está te levando a ter essa compulsão, qual a emoção que você sente na hora, tem que se perguntar, fazer perguntas. Que emoção que eu sinto quando eu vou comer, né? Para mudar isso, tá? No segundo vídeo eu vou passar mais 2 dicas boas, mas esses detalhes são importantes você entender. Por isso que é importante entender o cérebro humano e as reações bioquímicas, né? Tudo isso, gente, eu relato com detalhes no meu livro da neurociência, que eu vou deixar aqui caso vocês queiram conhecer. Então, agora vamos analisar um outro caso. Vamos supor que a pessoa tem compulsão por doces e está desesperada, come à noite, não sei o que e tal. Isso aí já é falta de uma alimentação saudável para que o corpo possa produzir a serotonina através do triptofano que é absorvido dos alimentos saudáveis. Então, quando a pessoa muda isso, já dá uma boa melhorada na sensação de bem-estar, na saciedade, eu posso dizer por experiência própria. E quando eu falo assim, sensação de saciedade, no meu livro da neurociência eu explico isso, eu mostro com vídeos como é que funciona o inibidor de apetite que você compra na farmácia e o inibidor de apetite natural que você já tem desde que nasceu, que é o quê? A serotonina, noradrenalina, até mesmo a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor da motivação, da sensação de bem-estar, mas por experiência própria, por estar testando isso aí há mais de 1 ano, eu posso dizer que a dopamina é um inibidor de apetite natural também, da saciedade, experiência própria. Como a dopamina é produzida, por exemplo, quando você coloca uma tarefa para fazer durante a semana ou durante o dia e você faz aquela tarefa seguindo à risca, sem procrastinar. E quando você termina de fazer, de executar essa tarefa, você sente aquele alívio, aquela sensação de bem-estar, isso te dá a sensação de saciedade. É incrível. Então, para vocês verem como é importante ter esses neurotransmissores sendo produzidos no nosso cérebro. O que acontece é o seguinte, vamos supor que você está com compulsão alimentar. Então você vai num especialista, ele pode passar para você, suplementar para você, né? Passar por indicação médica, né?
triptofano, 5-HTP, para que o seu corpo, seu cérebro produza mais serotonina. Mas é importante que você não utilize esses medicamentos por muito tempo, mais de 2 semanas. Por quê? Porque, por exemplo, o triptofano ele é absorvido pelo intestino, né? Vai para a nossa corrente sanguínea, só que o triptofano não entra no cérebro direto, não passa na barreira. Ele é convertido em 5-HTP, que é o que eu falei quase agora. O 5-HTP vai no cérebro e aí sim vai passar na barreira do cérebro e aí sim vai produzir a serotonina. Mas o que acontece é o seguinte, se você consome 5-HTP e triptofano por muito tempo, que é o precursor da serotonina, né? Não da dopamina, mas sim da serotonina, vai haver uma deficiência da dopamina. E por quê? No início, nas 2 semanas, você vai sentir sensação de bem-estar, feliz, sensação de saciedade por causa da serotonina. Lembra que eu falei que ela fica aqui nas sinapses neurais? Então, o problema é que assim, a serotonina usa uma enzima chamada AAD. Essa enzima é também utilizada pela dopamina. Então, se tem muita serotonina, muito triptofano, muita serotonina, o que acontece é o seguinte, vai ter deficiência depois dessa enzima chamada AAD. E aí, vai ter deficiência porque o corpo vai precisar usar para produzir a dopamina. Então não adianta você ter só serotonina e não ter dopamina, porque daqui a pouco você vai começar a sentir triste, deprimido. Por isso que tem que cuidar da alimentação, praticar exercício, meditação, pensamentos positivos, para que todos os neurotransmissores sejam produzidos da forma adequada. E o seu corpo é inteligente para fazer isso de uma forma eficiente. Então por isso que não pode ficar suplementando só 5-HTP, triptofano, 5-HTP, triptofano. Tem que lembrar que existem outros neurotransmissores. E olha só como o nosso cérebro ele é bem complexo e importante entender. E a dopamina é um precursor da noradrenalina, que também faz essa parte de sensação de bem-estar, saciedade. Então, se você só consome triptofano e 5-HTP e fica 4, 5 meses só nisso, vai ter deficiência de dopamina e noradrenalina por causa da enzima AAD. E tudo isso que eu estou passando para vocês, eu explico com muito detalhe dentro do meu livro da neurociência. Então é importante a gente entender que não tem compulsão, estou tendo compulsão, mas tem que entender que é um processo biológico do nosso corpo, né, fisiológico, e também o emocional, sabe, o sentimento que a gente sente, né, nossas emoções. Por isso que eu vim falar isso para vocês antes de postar o segundo vídeo, para que você dê atenção ao seu cérebro, aos seus sentimentos, procure uma ajuda profissional, para que o médico possa fazer uma avaliação, porque às vezes também pode ser genética, a pessoa já tem essa dificuldade de recaptação da serotonina. Por isso que muitas pessoas às vezes têm depressão, porque é genética, e precisa estar tendo um acompanhamento médico, para que o médico possa estar avaliando sempre, né? É importante a gente ficar atento a esses detalhes, tá bom, meus amores? Então é isso, para que vocês possam entender que existe todo um processo biológico, né? Existem fatores que acontecem, essa questão da compulsão. Eu fui buscar isso depois que eu mudei o meu cérebro, eu fui buscar isso e eu tenho a obrigação de estar todos os dias falando sobre isso, todos os minutos falando sobre isso, porque foi isso, essas informações que trouxeram a minha vida de volta. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, onde eu vou postar o comentário da Mel e explicando e passando dicas para vocês aí que tem esse problema com a compulsão alimentar, para que possamos, sim, juntos vencer a compulsão alimentar, porque sim, existe uma saída assim no fundo do túnel. Tá bom, meus amores? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.